Seja bem-vindo ao dia 4 dessa jornada de 40 dias para viver o seu propósito. Já passou 10% dessa jornada. E aí? O que você já aprendeu? Coloca aí nos comentários o que você tem aprendido. Chegamos no quarto dia, mas passamos pouco tempo, mas já foi muito ensinamento. Eu já aprendi muito estudando a palavra, trazendo essas temáticas. Com certeza você já conseguiu colocar até mesmo algo em prática, que essa é a nossa intenção, é de colocar em prática o que aprendemos através das tarefas que estão disponíveis no grupo exclusivo. E quem não entrou ainda, clica aí no link na descrição e vamos embora, vamos para frente. E o tema de hoje é algo que nós deveríamos debater cada vez mais, porque essa vida não é tudo que temos. Calma, calma. Parece engraçado falar essa vida não é tudo que temos. Ah, eu tenho uma segunda vida. Não, calma. Ao homem foi dado apenas uma vida, o direito de apenas viver uma vez. Depois disso segue-se o juízo. Então eu não estou falando de uma segunda vida. Deixa de bobagem, calma. Eu estou te falando da eternidade. Você foi projetado para viver eternamente com o Pai. Ele te projetou para a eternidade. Deus colocou o desejo da eternidade no homem, como está escrito em Eclesiastes. Nós temos um desejo ardente pela eternidade. É por isso que a morte parece até anormal, injusta. Poxa, ele morreu. Em Deus, normalmente, o comum é que seja pranto, seja tristeza, porque a gente não encara a morte muito bem, porque na verdade a gente não foi preparado, nós não fomos feitos para morrer. O plano inicial não envolvia a morte, o plano inicial não envolvia um relacionamento com o Pai, um relacionamento eterno com o Pai. Havia a árvore do bem e do mal e havia a árvore da vida. Tanto é que Deus tirou Adão e Eva do Éden, porque se eles comessem da árvore da vida cometendo pecado, seriam condenados eternamente. Então, nós fomos preparados para a eternidade. O momento que a gente passa aqui é só um detalhe comparado com a eternidade. É só um pequeno detalhe. A vida é muito mais do que apenas o aqui e agora. A gente cai numa falácia de a vida é só uma, tem que curtir mesmo, ou então, eu só tenho hoje, o amanhã, tanto faz, eu tenho que tomar escolhas ruins agora. É praticamente o que as pessoas dizem, mas na verdade, nós precisamos nos preparar para a eternidade. Deus deu pra gente 120 anos, como está escrito em Gênesis 6:3. Ele limitou a vida da humanidade em 120 anos, então a eternidade é bem maior do que 120, isso é óbvio. Então, nós temos 120 anos para poder pregar as boas novas, trazer a restauração aos corações, libertar os cativos, trazer a abertura da prisão aos presos, espalhar o evangelho, fazer discípulos, espalhar o reino. Nós temos 120 anos. Eu te pergunto, você vai viver até os 120? A vida que você tem levado vai te levar até 120 anos? Como é que está a sua alimentação? Você tem praticado exercício? Você tem praticado a leitura da palavra? Praticado a leitura de outros livros? Praticado esporte? Praticado o amor ao próximo? Você tem cuidado do corpo, da alma e do seu espírito? Bom, a nossa alimentação diz muito sobre a gente. É possível que muitas pessoas nem vivam toda essa quantidade de tempo por causa das condições geográficas, por causa de acidentes, por causa de realmente tragédias, mas na maior parte das vezes a gente se alimenta mal, a gente não se exercita. Como é que você pretende chegar ao seu propósito com dor na coluna, dor na perna, dor de dente porque não cuida dos dentes? Isso é muito problemático, a gente precisa cuidar do nosso corpo para ele ser fortalecido, porque um corpo fraco não vai aguentar um espírito forte. Então o espírito vai dizer assim, vai para ali, e você, eu tô com a dor aqui, não dá para ir não. Poxa, precisamos nos cuidar, porque mesmo que esse tempo agora seja tão curto, de 120 anos, eu quero cumprir o propósito que Deus tem para minha vida nessa terra. Eu quero cumprir a plenitude do que Deus tem para mim. Eu estava olhando aqui porque começou a esquentar, ficou quente o escritório. Me dá um segundinho aí. E eu não vou cortar não. Tem perfeccionismo aqui não. Então,
A gente precisa se cuidar para chegar nesses 120 anos. Tá, você olha para mim e fala assim, Gustavo, você tem se cuidado? Eu noto que você está sobrepeso, passei por contratempos, não me cuidei, eu achava que eu tinha problema com a minha autoimagem, eu não conseguia, eu não me esforçava para ir para academia, eu tinha aquela dificuldade, dava desculpinha de vitimismo e tudo mais, e aí eu deixei a vida me levar. E ela não vai, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, mas no fundo não chega a lugar nenhum. Então, eu estou me cuidando, correndo, me alimentando bem, lendo a palavra, buscando o reino dos céus, e o resto vai ser acrescentado. Vai chegar um momento que com certeza você vai me ver já com o rosto mais magro, você vai me ver com o corpo mais tonificado, porque essa é a trajetória. Então, nesses 40 dias eu te convido, além de colocar em ação as tarefas, coloque um alvo para você. Eu quero correr, eu quero praticar musculação, eu quero me alimentar melhor. Coloque isso dentro do seu propósito, porque o seu propósito convém se alimentar melhor e se cuidar, porque nós amamos o próximo como a nós mesmos. Eu preciso me amar, eu preciso cuidar de mim. Como eu vou cuidar de outras pessoas sem me cuidar primeiro? Difícil, né? Então, estávamos falando que a eternidade precisa ser a lente que nós vemos a nossa vida, porque Deus colocou esse desejo eterno no nosso coração. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Está escrito em Eclesiastes 3:11. Mas nós temos esse desejo, nós temos um desejo ardente por essa eternidade. Por uma eternidade que a gente nem entende, mas é o que o nosso coração anseia. Porque o nosso corpo, ele é uma habitação temporária do nosso espírito. Em algum momento o nosso coração vai parar de bater. E nesse momento, o que vai acontecer? Paulo faz uma comparação muito impressionante sobre esse tema. Ele fala que o nosso corpo, ele é uma semente. Assim como a gente não consegue entender a árvore que essa semente vai dar, a gente não sabe a forma dessa árvore. Assim é o nosso corpo, nós não sabemos como será a eternidade, nós não sabemos como será o nosso corpo glorificado. Mas com certeza, a árvore é melhor do que a semente, porque a árvore produz frutos, a árvore é vida. E Cristo fala, eu sou a videira verdadeira, se vós estiveres em mim, produzireis frutos. Nós estaremos produzindo frutos com Cristo. E assim nós somos, a nossa semente. A semente precisa morrer para nascer árvore, então o nosso corpo precisa morrer para ressurgir em glória com Cristo. E isso não é uma apologia ao suicídio nem à morte, muito pelo contrário, eu estou querendo te dizer que a morte não é uma preocupação. Paulo fala, morrer seria lucro, mas eu preciso estar convosco para vos ensinar. Então, não devemos encarar a morte como um fim, mas ela é o começo para a vida eterna. Na verdade, a vida eterna começa hoje. Nós vamos trazer a terra como já é no céu. O céu é eterno, o céu não tem crise. Se lá no céu não tem crise, eu não devo viver em crise aqui. Se lá no céu não há tristeza, eu não devo viver em tristeza aqui, porque eu preciso ver como é no céu para trazer a terra, como é a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu. E quem faz a vontade do Pai são os filhos, nós fazemos a vontade do Pai. E precisamos fazer a vontade eterna dele, como já é no céu. A vida nos oferece muitas opções, diversas opções, oportunidades e propostas todos os dias. Mas a eternidade só nos oferece duas opções: céu ou inferno. Não existe uma neutralidade nisso. Deus coloca diante de nós e fala, eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. Qual você vai escolher? Parece meio óbvio, eu quero escolher a bênção. Tá, mas precisamos amar a Deus, seguir Jesus, confiar nele, estar com ele. Se a gente deixa de cumprir isso, se a gente despreza o seu amor, se a gente despreza o seu perdão, se a gente despreza o seu direcionamento, qual é a opção que nos resta? Você bem sabe qual é a opção que nos resta. Então, precisamos perceber que a vida é muito mais do que o aqui e o agora. É uma preparação para a eternidade com Cristo. Precisamos começar a viver a vida de uma maneira diferente, com a ótica da eternidade. Precisamos dessa nova perspectiva, porque muitos dos nossos problemas, com o tempo, se tornam banais. Por exemplo, olhe para o seu passado agora, problemas que você já resolveu.
realmente, hoje eles são muito simples de resolver. E isso é muito interessante, eu estava pensando sobre isso esses dias. E bom, se eu hoje sei o que o Gustavo do passado deveria ter feito, então o meu eu do futuro sabe o que eu deveria fazer agora. Estranho, né, pensar essas coisas. Mas se o meu eu do futuro sabe a solução, o meu eu do futuro não pode fazer nada por mim, assim como eu não posso fazer nada pelo meu passado, a não ser aprender com ele. Então, eu preciso, na verdade, trazer as respostas do futuro para o agora para conseguir resolver. Porque só tem 2 dias no ano que a gente não pode fazer nada. É o ontem e o amanhã. Nós só temos o hoje para agir, o agora para agir. E eu fico pensando, poxa, como é que eu poderia trazer as ideias do Gustavo do futuro para agora, para aplicar elas agora, porque é agora que eu preciso delas. Bom, Deus é eterno. Eu não preciso do Gustavo do futuro, Deus sabe muito mais do que ele. Deus já tem a direção, ele já tem a resposta para sair dessa situação. Lembre-se, Deus é eterno. A eternidade ela existe, é real. Então, se na eternidade isso já foi resolvido, vamos orar, vamos estar em oração, em jejum, lendo a palavra, porque já temos a resposta. Precisamos alcançá-la através das nossas orações, executá-las e alcançá-las pela fé. Quando estudamos as curas que Jesus fez no Evangelho, ele sempre falava, vá, a tua fé te salvou, vá, a tua fé te curou, seja feita conforme a tua fé. Precisamos agir pela fé, e pela fé nós cremos, esse problema já foi resolvido. Na eternidade ele não existe, porque Deus está abalando as estruturas abaláveis para permanecer apenas as estruturas inabaláveis, que é os princípios de sua palavra. Então, o problema que você está enfrentando hoje já foi resolvido. Creia, ore, haja, coloque sua fé em ação e tudo vai ser resolvido, porque esse problema não existe na eternidade. Quem sabe você colocando em prática isso, você já resolve seu problema e amanhã ele nem existe mais. Nós tendemos a ser muito vítima de uma situação, maximizar o problema como se ele fosse maior do que ele é. Bom, nossos problemas não são maior do que Deus. Assim como a gente olha para o nosso passado, poxa, isso foi tão simples, eu sofri tanto. Deus também olha para nós, compadecido, e fala, filho, para de sofrer tanto, a solução é simples. Se ajoelha, coloca a sua fé em ação. Lê a palavra, já está tudo na palavra, é só ler. Então, quando entendemos que o céu não tem crise, devemos fazer na terra como é no céu. Precisamos passar pelo problema com alegria, pois há solução para todos os problemas. Cristo trouxe solução para a morte com a sua redenção maravilhosa na cruz do Calvário e na sua ressurreição, porque Ele é o consumador da nossa fé. Ele já trouxe solução até para as coisas que não haviam solução. Então por que para o seu problema não tem solução? Existe solução no Evangelho, existe a solução na palavra, a solução através da intimidade com o Pai. Então precisamos nos alinhar com Ele, porque Ele vai dar a visão do céu. Nós veremos o céu, nós veremos o futuro, nós veremos o nosso futuro. E nós colocaremos Ele na rota para executar tal e qual Ele nos ordenou. O Bispo J.B. Carvalho tem uma frase fenomenal. Eu vi o meu futuro, gostei dele e estou correndo para lá. Todos nós estamos correndo para alguma direção. Nós conversamos o que dirige a sua vida. Se a eternidade dirigir a sua vida, se Deus dirigir a sua vida, com certeza você vai correr e será vitorioso e receberá uma coroa de vida em sua cabeça. Então precisamos entender que isso é só uma fase. Nós estamos apenas passando uma fase. Davi enfrentou Golias. Golias era gigantesco. Golias era forte, ele era bem treinado na batalha. E com certeza seu problema parece muito um Golias, algo muito grande, forte, poderoso, que te amedronta. Mas há uma profecia, se não me engano, em Malaquias que diz, e o menor deles será como Davi. Ou seja, a pessoa mais fraca no exército do Senhor é como Davi. Quando a gente lê ali Reis, em Reis está escrito que todo rei que Deus colocava no trono, porque toda a autoridade é constituída por Deus, Romanos 13, confira depois. Todo rei que ali ficava, ele falava, seja apenas como Davi e o seu reino
subsistirá. Mas ali o pessoal recusava em obedecer, tinha que ser como Davi. E quando a gente recebe essa promessa, o menor dele será como Davi, significa que se a gente enfrentar os nossos problemas como Davi enfrentou, dizendo assim: tu vens a mim com lanças, escudos e o mais, eu vou a ti em nome do Deus vivo. E pega ali a pedra e toma na cabeça do gigante. Uma pedra derrubaria um gigante, parece muito ilógico, mas no reino de Deus aquilo não foi só uma pedra. Foi a atitude de Davi, segundo aquela dificuldade, com alegria, com força, com intrepidez, falou: em nome do Deus vivo, você cairá. E Golias foi a porta do reinado de Davi. Ali começou toda a batalha dele, e depois de Golias veio coisa muito mais difícil. Não, isso não é algo pessimista. Na verdade, Golias deu a sua recompensa. Quando você estuda ali, você vê que Davi sabia exatamente o que ganharia ao derrotar Golias. Além de livrar o povo de Israel, ele receberia a mão da filha de Saul, receberia a dedução de imposto sobre a casa deles. Algumas coisas muito legais. Imagina receber a dedução de imposto hoje em dia, seria muito bacana. Mas então, quando Davi enfrentou por etapa, ele enfrentou o leão, enfrentou um urso, até que enfrentou Golias. Ele não era um menino despreparado. Cada problema dele o preparou para a nova jornada. Por isso que Tiago 1:2 fala assim: considere motivo de alegria passar por diversas provações, porque você sendo treinado, você sendo capacitado por Deus e a sua fé sendo completa, você receberá perseverança, receberá força, receberá paciência. E você não sentirá falta de nada, porque você está completo. Você vai, andando de glória em glória. Enfrentei um leão hoje, enfrentei um urso, enfrentei Golias, e agora eu vou enfrentar Saul. Mas veja como é impressionante a diferença de Davi enfrentando Golias e de Davi enfrentando Saul. Para Golias ele foi com 5 pedras lisas, e para Saul ele foi com honra. Davi venceu Saul mediante a sua honra, porque ele não ousou tocar no ungido do Senhor, porque Saul havia sido ungido para ser rei. E, se eu não me engano, fica em Samuel 9, se você quiser conferir a unção de Saul para o reinado. E a unção de Davi para o reinado fica em Samuel 16. É bem interessante conferir essa história. Então, para cada luta nossa, existe uma preparação. Existe um modo de enfrentar, e Deus sabe todos eles. Então nós precisamos nos achegar a Deus, porque Ele é eterno. Ele já sabe a solução desses problemas, Ele já sabe o fim. Nós também sabemos o fim. O fim é Cristo reinando sobre a terra com todos os inimigos por estrados de seus pés. Se todos os inimigos estão por estrados do pé de Jesus, não existe problema no céu. Não existe problema na eternidade. Tudo já foi resolvido. Se tudo foi resolvido, nós temos a solução. Nós precisamos fazer o download do que há no céu. Fazer o download do que tem na nuvem. Fazer o download do iCloud, do iHeaven. Precisamos fazer esse download em alinhamento com o Pai, porque Ele vai dar todos os ensinamentos que nós precisamos para continuar na batalha. E mesmo que esses problemas estejam afligindo você, Cristo já falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e Ele já venceu. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se somos mais do que vencedores, teremos mais do que batalhas, e venceremos todas elas em nome de Cristo Jesus. E assim, quando a gente coloca a eternidade como a lente para a nossa vida, entendendo que a vida não é só o aqui e o agora, mas é a eternidade com Cristo, isso vai nos proporcionar uma nova atitude diante dos problemas, uma atitude não apenas positiva, isso também a gente poderia conversar em um próximo vídeo, mas uma atitude vencedora de fato, uma atitude uma atitude de um vencedor, de olhar, esse problema é apenas mais um detalhe para o meu testemunho. Esse problema é para que eu possa me capacitar para um problema ainda maior, porque isso aí ainda não é o bastante, isso aí é um leãozinho. Eu quero Golias agora, eu quero Saul agora. Eu quero novos problemas, porque são os problemas que vão me capacitar. Eu quero me alegrar em mais problemas, eu quero ter minha fé fortalecida, eu quero receber perseverança, Senhor, me dá mais paciência. Então tome mais problema, resolva todos eles. Cristo já venceu o mundo, nós vencemos com Ele, somos mais que vencedores nele. Mude suas lentes, troque as lentes que você vê o mundo.
O mundo não é tão mal assim quanto você pensa. Caramba, isso saiu estranho, deixa eu refazer. O mundo jaz no maligno, mas eu quero dizer que os problemas não são tão ruins quanto você pensa. Eles são a porta para o fortalecimento da sua fé. Pronto, era isso que eu queria dizer. Os problemas são fortalecimento da sua fé. Os problemas são a oportunidade para você colocar a sua fé em ação e sair à prova e ser vitorioso. Eita, espero que ninguém faça um corte disso. Eu corrigi na mesma hora, viu? Há muito mais na vida do que apenas o aqui e agora. Mude suas lentes. E amanhã nós vamos falar exatamente sobre essas lentes. Amanhã a gente vai falar sobre enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Então não deixe de entrar no grupo exclusivo, tá aí na descrição. Não deixe de acompanhar todos os dias ali nas redes sociais, no Instagram. Estou postando versículos para fortalecer a nossa fé, para trazer argumentos, para desfazer toda mentira em nossa mente. E hoje vai ter mais uma tarefa, vai ter mais versículo. Amanhã vai ter um novo vídeo e eu te espero amanhã. Vamos tudo nessa jornada. Tamo junto. Valeu!